nós temos ganho com o passar do tempo muitos tipos de procedimentos estéticos que podem ajudar a melhorar a nossa forma física. Alguns sem qualquer tipo de invasão, como massagens, por exemplo, que, segundo especialistas, ajudam até a perder peso. Um dos tratamentos mais procurados é o da drenagem linfática, um tipo de massagem que ganhou vários adeptos ao longo do tempo. E eles garantem que esse procedimento vai muito mais além do perder peso e medidas. No Saúde e Vida de hoje vamos conhecer mais sobre a drenagem linfática. O que é? Quais os benefícios? Dói? Emagrece mesmo? Faz bem para o nosso organismo? Que cuidados tomar? Para falar sobre o assunto estou recebendo Dr. Alexandre Amato, médico vascular, doutora Thelma Abdes de Oliveira, cirurgiã plástica, Thalita Dantas, fisioterapeuta, e Nina Borba, esteticista. E eu começo com o doutor Alexandre, que é cirurgião vascular, para ele contar para a gente. Hoje a gente fala da drenagem como um método totalmente estético, né? Depois de uma cirurgia plástica para emagrecer, perder medidas, mas a drenagem já surgiu há muito tempo atrás. Conta um pouquinho dessa história para a gente entender o que é a drenagem e a evolução desse tipo de procedimento. Bom, a drenagem linfática ela iniciou como tratamento de linfedema. O que é linfedema? A gente chega lá. Mais ou menos em 1930, na Alemanha, foi a primeira vez que ela foi descrita. Levou muito tempo para ser aceita pela comunidade médica, por vários motivos. Um deles era a dificuldade da língua, uma técnica que foi apresentada em alemão, levou muito tempo para ser traduzida para o inglês e ser reconhecida. Mas a questão ela foi feita para o tratamento do linfedema, que é a estase da linfa em membros inferiores, né? Hoje, a gente vê que não é mais a única razão que se usa. Não vou falar que é indicado, que acho que aqui é o que vai ser discutido, mas dentro da cirurgia vascular, a técnica da drenagem linfática tem muita utilidade como tratamento. Mas é o mesmo procedimento ou existem tipos diferentes? Evoluiu bastante. Desde a primeira descrição, em 1930, teve vários médicos que mudaram um pouquinho a técnica, evoluíram. Vários deles, e hoje a técnica modificada de 1930 que se usa e é realmente eficaz para diminuir a quantidade de linfa no membro. Mas, doutor Alexandre, eram médicos que faziam no primeiro momento? Houve uma expansão? A técnica foi descrita por um médico. Acredito que ele deveria fazer, mas não em grande escala, né? E à medida que isso se tornou necessário, viu a utilidade e precisou aumentar a escala de tratamento, deve ter passado para outros profissionais também. Esse é um detalhe que eu já não saberia precisar muito bem. Porque hoje a gente tem vários tipos de profissionais que desenvolvem a técnica, né, Nina? É verdade. E como é que é essa qualificação? Existem tipos diferentes de drenagem? Como é que ela é feita hoje? Então, a drenagem, o principal é você pegar os pontos, né? De onde a drenagem, que geralmente é axila, né? Atrás do joelho, né? Virilha, né? E ativar esses pontos, né? Mas assim, existem vários tipos de drenagem, né? Eu costumo fazer a drenagem a começar pelos pés. Tem pessoas que já começam pela parte do abdômen. Eu gosto de começar pelos pés. Principalmente as mulheres. Eu começo pelos pés porque a drenagem também ela se torna uma massagem que é relaxante, né? Então, quando a gente começa pelo pé, a cliente ela fica mais relaxada porque você começa sempre de baixo para cima, né? Pro proximal, né? Então, daqui do pé, a gente vai para a parte do joelho para o membro superior e da barriga de cima para baixo, né? Essa parte lateral de baixo para cima, onde desemboca na axila, e depois tem as partes também pescoço, face. Mas você falou o seguinte, você disse que começa ela como forma de relaxamento. Quer dizer, não necessariamente a drenagem é usada só para o fator estético ou pós-operatório, que a gente vai falar com a doutora Thelma já. Ela também é um método relaxante, ou seja, nem todo mundo procura a drenagem para melhorar esteticamente, é isso?
Porque eu sempre falo para meus clientes que a drenagem geralmente ela é mais saúde do que estético. Ela acaba ajudando na parte estética porque ela elimina líquidos, né? Então, ela acaba tendo aquela falsa ideia que a cliente emagreceu, mas ele eliminou líquidos e toxinas. Então, é uma coisa que tem que ficar bem claro a diferença entre massagem modeladora e drenagem. Entendi. A drenagem, ela não pode doer, tá? Ela não pode deixar roxo, né? E é uma massagem que ela é repetitiva, né? Então, você repete várias vezes os mesmos movimentos, né? Fazendo com que a linfa, né, chegue, desemboque no local desejado. Daqui a pouco a gente vai saber, da Nina, qual o perfil da pessoa que procura drenagem. Como escolher um bom profissional, né? Porque a gente vê tudo, né? Muita gente vai pelo preço, olha, 3 vezes 50, assim. Como escolher esse bom profissional e, principalmente, ela, aliada a outras metodologias, pode ajudar, por exemplo, quem tem problema urinário. Eu vi uma matéria mostrando que uma menina conseguiu, além do tratamento médico, claro, não descartando, que a drenagem ajudou ela a ter um funcionamento renal melhor. A gente vai saber por que isso acontece, depois o doutor também pode explicar isso pra gente. Como se alia a drenagem à fisioterapia? Conta pra gente. Bom, a fisioterapia, na verdade, chegou na parte da dermatofuncional, que também é aliada à estética. Então, assim, nós fisioterapeutas e esteticistas fazemos a drenagem. A minha parte é mais voltada para pós-operatório, que seria de cirurgias plásticas, que nós iremos falar com a doutora aqui, e também em gravidez. As mulheres grávidas, que muita gente tem aquela... Não faz mito. mal? Não, imagina, pelo contrário, mesmo? é ótimo. Quais são os resultados para a mulher grávida? Tem muita retenção. A mulher grávida, ela tem muita retenção. E a drenagem, ela é justamente para isso. Ela é para diminuir a retenção, ativar a circulação, acelerar o metabolismo, fora as dores que a gestação a ela gente provoca. incha muito, né? Eu tive um mesmo. problema de inchaço muito grande, quer dizer, seria então recomendada para mim. Super recomendado. Claro que com a prescrição de um médico, é sempre recomendado a partir do 3º mês, porque é a parte que já não tem tanto risco para se fazer e é uma técnica diferente. Então, assim, não fazemos massagem pelo abdômen, né? Claro, porque está segurando o feto. Partes do pé ainda tem algumas controvérsias, mas tem algumas regiões que não são adequadas a se fazer, até porque a grávida ela não pode ficar de bruços por conta do peso do abdômen. Então, faz de lado, é uma técnica um pouco mais diferente. Agora, doutora Thelma, para que tipo de cirurgia plástica a drenagem é recomendada? Bom, a drenagem linfática ela é indicada para a maioria do pós-operatório das cirurgias plásticas. O que muda é o tempo. Por exemplo, a lipoaspiração. A lipoaspiração já no 1º ou no 2º pós-operatório já é indicada a drenagem. Por quê? Porque é uma cirurgia que tem um maior acúmulo de líquidos e com a drenagem linfática já ajuda muito que não haja esse acúmulo, diminuindo a fibrose e ajudando na modelação. Só para eu entender, a lipo tira a gordura, né? Depois que se tira a gordura, o que sobra lá que é bom? É isso, o que é? Só para a gente entender. Fica um espaço morto, certo. Fica um espaço vazio. Também. E a técnica atual da lipoaspiração, que toda a lipoaspiração é a hidrolipo, acontece antes do processo da lipoaspiração é feito a infusão de líquidos, do anestésico, injeta-se para tirar. Soro e a maioria das vezes com anestésico, para depois fazer a lipoaspiração. Lipoaspira muito melhor a gordura e com menor índice de sangramento. Então, já é feita a injeção de líquidos e só o processo em si, do cirúrgico, do ato cirúrgico, cria um processo inflamatório que cria esse aumento de líquido. Então, é imprescindível que haja drenagem linfática, principalmente após a lipoaspiração. Agora eu vou discordar da Nina. A Nina disse que não dói. Nesse caso, deve doer um pouquinho. Depois de um pós-operatório, você começar a apertar, né? Isso aí é bom ou ruim? Ou seja, se a pessoa sente muita dor, o médico recomenda de imediato ou espera essa paciente ter um certo conforto para prescrever a drenagem? Como é que fica isso? Porque cada um varia, né? Tem gente que não sente nada, tem gente que fica mal depois de uma cirurgia plástica. Como é que o cirurgião plástico acompanha isso?
A drenagem do primeiro pós-operatório é muito diferente da drenagem do 5º pós-operatório, que é diferente da drenagem do 10º e do 15º pós-operatório. O primeiro é a pior, né? Exatamente. Principalmente na lipoaspiração, que é a cirurgia que tem um grande acúmulo de líquido, desde o primeiro ou até no 2º pós-operatório, a drenagem ela é feita manual. É bem superficial, isso a nossa esteticista pode dizer bem melhor. E o paciente não sente dor, aliás, ele sente um alívio. Ela dá um conforto para o paciente, logo no primeiro pós-operatório. É igual no caso da questão vascular, doutor Alexandre? A massagem, não só a drenagem linfática, como qualquer massagem, ela libera hormônios como serotonina, adrenalina e vários outros que promovem tanto um bem-estar quanto uma sensação de tranquilidade. Então, não é só a drenagem linfática que faz isso. Do ponto de vista vascular, a indicação principal é o linfedema, é a estase linfática por doença. Tem várias doenças que podem causar o linfedema, desde casos gravíssimos como filariose e que são extremamente avançados e não é o que a gente tem. Mas tudo que provoca um certo inchaço, é isso? Esse é um grande problema, porque as pessoas acreditam que todo inchaço decorre de um linfedema e, portanto, uma drenagem linfática vai resolver. Não, a gente tem que primeiro fazer um diagnóstico. O edema ele pode vir de várias causas, desde um problema linfático, mas também um problema venoso, um problema renal, um problema cardíaco, um problema sanguíneo. E tem várias outras doenças, além dessas, que também podem causar um inchaço. Quer dizer, o correto é, com qualquer tipo de sintoma, primeiro procurar um médico, óbvio, né? É interessante que, como eu disse no começo, a drenagem linfática é um tratamento que abriu portas para outras, vamos dizer, motivos para se indicar. Mas continua sendo outras formas de razões, utilização, além da vascular. A drenagem linfática era uma solução e estavam encontrando problemas para essa solução. Encontraram-se mais problemas. Ótimo. Com a drenagem linfática, existe toda essa melhora e tudo mais, mas não pode esquecer que é um tratamento. Para um tratamento, não adianta a gente tratar o que a gente não sabe, a gente tem que fazer o diagnóstico antes. Sem o diagnóstico, a gente vai estar atirando no escuro. Por isso, é sempre importante o tratamento que eu vejo aqui, que é excelente, é o multiprofissional. Né? São as várias especialidades, todo mundo mirando no conforto, bem-estar e saúde do paciente. Diga, Nina. Por isso que uma boa esteticista ela tem que fazer a ficha de anamnese. Né? Naquela ficha vai constar tudo, os problemas da paciente, do cliente, para você ver se ela realmente pode fazer uma drenagem. Se está hábil a fazer. Quem não pode fazer? Isso é importante, Isso é as muito contraindicações. As contraindicações, doutor, diga. A Nina completa. Eu vim aqui no programa, eu fiz questão de procurar alguns artigos. Claro. E eu fui atrás de complicações de massagem, né? Tem complicação, e eu não imaginava que fossem tão graves. Mas isso é importante porque a gente acha que pelo método, né, a coisa manual, mexer no corpo, isso pode não provocar qualquer tipo de problema. E muito pelo contrário. Eu também fui ver, e tem determinados pontos do nosso corpo que as pessoas, os profissionais que fazem isso, precisam tomar certos cuidados. Mas o doutor Alexandre vai falar no próximo bloco sobre isso, sobre essas complicações e também precauções. A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre drenagem linfática, e eu deixei aqui uma pergunta para o doutor Alexandre, exatamente sobre as complicações e precauções. Eu também fiquei assustada quando eu me deparei no Google, né, no nosso pesquisador, que pessoas podem ter problemas em virtude de drenagens mal feitas, né? E eu fiquei assustada, doutor, porque é uma coisa muito comum. Você vê hoje a grande oferta, né? Principalmente a gente tem hoje uma rede aí que distribui esse tipo de promoção, e até para a gente fazer um alerta. Por que dessas complicações e tantas complicações? Pois é, e várias complicações diferentes também, sim. né? Desde dissecção de carótida, embolia pulmonar, hematoma,
Eu achei até um caso na literatura de morte, mas é até discutível a razão. Mas as causas principais estão ligadas ao profissional que faz, que não está apto, ao treinamento do profissional e experiência, né? Aquele com mais tempo de experiência, menos chance de ter uma complicação. E se a massagem foi vigorosa demais, um exagero, né? A grande palavrinha aí é o bom senso, mas bom senso não se ensina. É verdade. Essa é a grande dificuldade. Então, existem sim complicações, tem que ser com um profissional apto, com experiência e qualificado. Essa é a primeira orientação. E existem contraindicações também para se fazer não só a drenagem linfática, como qualquer massagem. Uma das complicações que eu comentei, a embolia pulmonar, foi uma mulher que sentiu dor na perna, o marido foi fazer massagem, provavelmente deslocou esse trombo, teve uma embolia pulmonar. Então, é assim, tem que fazer o diagnóstico antes. Claro. Tem dor, tem alguma coisa estranha? Primeiro um pronto-socorro, primeiro um médico. Depois de descartada as causas principais, aí pode-se pensar em uma drenagem linfática que seja, ou uma massagem, mas aí indicado por profissional qualificado. Porque hoje a pessoa busca assim, qualquer tipo de certificação. Como garantir essa certificação, Thalita? Como é que vocês garantem que é o método correto que está sendo utilizado na clínica de vocês, por exemplo? Bom, primeiro, de acordo com a sua graduação, né? O tempo que, se você é realmente um profissional graduado, se você tem essa experiência, a experiência, como já foi falado antes, é muito importante. Dependendo do tipo de técnica que você está fazendo, se é a correta. Então, assim, antes de você começar a fazer a drenagem, é importante você saber como que a pessoa está fazendo. Tem algum sinal, por exemplo, eu vou fazer uma drenagem, de repente eu sinto alguma coisa estranha. Tem algum sinal que me mostre que, de repente, o método utilizado não está sendo correto? Ou não, eu não tenho esse feeling, né, o paciente? Eu sinto muito em pós-operatório, por exemplo, numa abdominoplastia. Você perde através da incisão da cirurgia, você perde ali alguns gânglios linfáticos, né, que seria do sistema linfático. Então, a massagem já é direcionada para outros pontos. Então, você percebe que ali, aquele ponto que está em incisão, ele está bloqueado. Então, você tem que buscar alternativas, outros locais de gânglios que você tem que direcionar esse líquido. Porque senão ali naquela região... Porque na verdade você não faz nada, você vai colocando no lugar certo, né? Isso, você vai colocando, isso mesmo, direcionando para o local onde dá para desobstruir esse líquido, agora essa linfa. Ela deu um exemplo muito sério. Se caso esse líquido é direcionado para o lugar errado, doutora Thelma, pode até perder a cirurgia. Perde principalmente uma abdominoplastia. A drenagem não pode ser feita no pós-operatório precoce, porque tem um descolamento do abdômen, desse retalho, e ali, se a drenagem for feita de forma errada, pode levar até a necrose do abdômen. Nossa! Por isso, a drenagem na abdominoplastia não é tão precoce, ela é a partir do 5º ao 7º dia. E ela deve ser feita, e ela não é igual à drenagem de um paciente comum, que vai fazer apenas para retenção de líquidos. A drenagem de uma abdominoplastia, ela é feita por um profissional apenas que faz o pós-operatório, e no sentido de que não haja o descolamento da cirurgia, do retalho. Então precisa muito cuidado naquilo que o doutor falou, na escolha do profissional que vai fazer isso. Meus pacientes não podem fazer se não for com um profissional apto para o pós-operatório e de confiança. Agora, a doutora Thelma estava contando para mim, antes de começar o problema, que hidrolipo, lipo, mini-lipo é tudo a mesma coisa. Então, que as pessoas precisam tomar cuidado com isso e entender que o pós-operatório também é igual, no caso. Sim, o que é muito importante é saber que na mídia criaram-se termos hidrolipo, minilipo e lipoaspiração como se fossem técnicas diferentes. Só que na verdade não. Para chamar mais, captar mais, né? A verdade não. A técnica é a mesma usada, todos esses procedimentos da lipoaspiração. É feito sim a hidrolipo, porque a lipoaspiração só é feita depois da infusão de uma solução e depois é feita a lipoaspiração. Então é tudo a mesma coisa. Nos primórdios, tinha-se a técnica da lipoaspiração sem a infusão do líquido e com a infusão. Hoje em dia só se usa a técnica com a infusão do líquido previamente, e
que nessa forma leva a menor sangramento. Então, assim, o termo é o mesmo. O que é muito importante é saber que a lipoaspiração só é feita em hospital, perante uma equipe médica, com anestesista, com auxiliar. Então, não se deixar enganar por todos esses termos que significam a mesma coisa. E se oferecer fazer em clínica e pós-operatório, vai embora no mesmo dia, fica bem atento. Agora eu vou perguntar uma coisa para a Nina. Homens e mulheres. Hoje, homens e mulheres buscam a drenagem linfática com quais objetivos? Vamos tirar um pouco a questão da cirurgia plástica. Mas ainda é a coisa do perder medidas? Sim. E em quanto tempo eu consigo perder medidas? Então, Esse é o principal. Na realidade, hoje, a demanda masculina é muito grande. Ela está quase se igualando à feminina. Os homens estão mais vaidosos, tanto né? na parte mais de caras drenagem, de pau também, né? Muito. Tanto na parte de drenagem, quanto na parte de rejuvenescimento facial, que é uma coisa que a gente pode discutir mais pra frente. Mas, assim, a procura é muito grande, né? Para eliminar líquidos, né? Perder medidas, né? Então, e saúde também, porque hoje a drenagem entra mais como saúde, Claro. né? Mais até do que estética. E em né? quanto tempo eu começo a ver os resultados? É claro que todo mundo acha que só a drenagem por si só funciona. Não, na questão de perder medidas e peso. Mas tem alimentação, né, estilo de vida. Mas dentro da realidade da massagem, em quanto tempo eu consigo notar que eu estou mês. perdendo alguma? Mas com que periodicidade? Uma vez por semana, duas? Como é que é feito isso? Quando é uma pessoa que nunca fez a drenagem, está começando agora, tirando a parte de cirúrgica, eu prefiro que comece a fazer de 2 a 3 vezes por semana. Depois de um mês, 2 meses, daí pode fazer até uma vez por semana, né? Porque o organismo ele já se habituou, né, com a drenagem, já está tendo sucesso com ela, né? A pessoa já está sentindo os benefícios, a limpeza das toxinas, se sentindo mais confortável. Então, é indicado a começo 2 a 3 vezes por semana e depois, uma vez por semana já é o suficiente. Dica, doutor. Eu queria só, como eu sou vascular, eu tenho que falar Claro. o que é a circulação linfática. Né? Tem que tomar cuidado também com essa periodicidade, essa simplesmente frequência, né? um líquido, né? Então, quando se faz a drenagem linfática, a gente direciona esse líquido para o caminho que ele deve tomar e que ele vai tomar naturalmente. A gente está só acelerando um processo que o próprio organismo vai fazer. E ele espelha esse líquido depois? Ou não necessariamente? Sim, como vai direcionar tudo isso para a circulação venosa, da circulação linfática, vai cair na circulação venosa, isso vai aumentar a quantidade de líquido no organismo, o rim começa a filtrar mais e vai acabar eliminando na urina. Então, perder peso com a drenagem linfática única e exclusivamente, você está perdendo líquido. Não entendi. tomar água dá na mesma. Entendi. É simplesmente líquido. Fazer exercício, suar, evaporar, é a mesma coisa. Então, a drenagem linfática tem esse objetivo que é líquido. O fato de emagrecer Na ou verdade, não é tem um que se associar. desinchar, né? Num Desinchar. primeiro momento, Aí né? vem outra questão. É. No momento em que o indivíduo fica de pé, logo após a massagem, ele já voltou a produzir a linfa e a linfa começar a ficar nos membros inferiores. Isso ocorre instantaneamente. Não vai inchar instantaneamente, mas Sim, começa porque novamente. é o funcionamento natural do nosso organismo. Exatamente. Então, não imaginem que fazendo uma drenagem vai colocar toda a linfa de volta na circulação e vai ficar dias sem esse líquido. Não é Entendi. assim que funciona. E outra coisa é o sedentarismo da atualidade, né? As pessoas trabalham sentadas, não fazem mais exercício, quando chega no final do dia vai ver a perna está inchada. Está inchada por um edema ortostático, que é um edema por falta de movimentação. Nós temos a paralisia, né? Nós temos a musculatura da panturrilha que bombeia não só o sangue de volta para cima, como também induz o retorno da linfa. Ficar parado, sentado, vai edemaciar qualquer um. Por isso que a gente tem muita cãibra na batata quando fica muito tempo. E cãibra é outro assunto para Não, mas eu tô falando programa assim, de mais mas de uma hora. Mas é por causa dessa paralisia também ou não? Ou outros fatores? Só por Sim, curiosidade, não. porque eu tenho uma cãibra na batata da perna que é insuportável. Cãibra tem várias razões. Cãibra realmente não é uma coisa tão simples de diagnosticar. É até interessante, porque eu encontrei uma pessoa que me falou, eu fui na farmácia, eu falei que tinha cãibra,
cãibra e o farmacêutico me deu esse remedinho. Eu fui ver o remédio, mas caramba, ele já fez o diagnóstico, o tratamento, tudo na hora, né? É mais um alerta, né? Quem Mais pode um prescrever alerta. medicamento Isso é só médico. automedicação. O remedinho que ela estava tomando tem efeitos colaterais gravíssimos e a cãibra que ela relatava, a grande pergunta era realmente cãibra ou a queixa? As pessoas não sabem descrever cãibra. Quando o paciente senta na minha frente e fala, doutor, eu tenho cãibra, a minha primeira pergunta é o que é cãibra para você? Porque para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Olha, a gente vai ter um outro programa sobre isso. Eu espero contar com o senhor. Qualquer idade pode fazer drenagem ou existe uma prescrição? Como é que é isso, Thalita? Qualquer idade pode fazer. E para a criança, ela é prescrita para quê? Para criança não é comum, eu não vejo, mas se tiver algum problema circulatório, se for para promover o bem-estar, geralmente faz mais para relaxamento, a gente não faz aquela técnica tão vigorosa para criança, seria mais uma massagem mesmo, a gente não trabalharia ali, não mexeria tanto na parte mais técnica. Assim, é recomendado, as crianças podem fazer, Sim. mas não seria por um tratamento mais, né? Só se fosse recomendado. Doutora, em qualquer lugar? Quer dizer, plástica em qualquer lugar a drenagem ajuda? Ou não necessariamente? Não necessariamente, não é toda cirurgia, não é todo pós-operatório que é indicado a drenagem linfática. É mais aquele que tira a gordura. Não, o principal é o da lipoaspiração, não é só porque tira gordura, é porque tem maior acúmulo de líquido. Entendi. A principal cirurgia realmente é a lipoaspiração, porque senão podem ficar ondulações, porque senão pode acumular esse líquido e formar fibrose no local. Com relação à abdominoplastia, para que esse líquido não fique retido na região do abdômen. Na cirurgia da face, a mesma coisa, e também para diminuir o edema. Já na cirurgia da prótese de mama, eu indico para a minoria dos casos, porque senão pode haver um deslocamento da prótese de mama. Mas indica para que casos? Eu indico em alguns casos específicos em que já o pós-operatório já teve um certo processo de cicatrização, mas sobrou um edema devido ao problema do gânglio, porque a mama era muito grande, teve-se uma ressecção grande de glândula mamária e depois teve a inclusão da prótese. Nesse caso, eu indico, mas em caso pontual, específico. Agora, doutora, por exemplo, eu fiz a mesma cirurgia que a Thalita. Sim. Como é que a senhora sabe a quantidade certa para cada uma? Porque a gente fez a mesma cirurgia, mas meu organismo é diferente do dela. Como é que o médico consegue ver essa diferença? Porque me disseram, eu vi um artigo, não sei se o doutor Alexandre viu, que muitas drenagens num pós-operatório você tem que fazer o número correto e depois dar uma parada, para depois até poder retornar como uma coisa mais relaxante. Depois vocês vão comentar isso. Como é que a senhora sabe quantas eu tenho que fazer e quantas a Thalita tem que fazer? Ai, primeiro, senhora não. É que é médica, né? A gente Obrigada. vai... É específico para cada paciente, de acordo com cada evolução. Tem pacientes que eu... a cada retorno você sabe. A cada retorno. Tem pacientes que eu indico 5 sessões e eu já tenho um resultado ótimo. Tem pacientes que eu indico 10 sessões, eu ainda acho que tem um pouco de líquido acumulado, um pouquinho de fibrose. A drenagem ajuda muito a liberar essa fibrose. Então, de acordo com o organismo do paciente, de acordo com como que o meu paciente ele sabe se comportar no pós-operatório, o paciente que é mais rebelde, ele acumula mais líquido e eu preciso indicar, às vezes, mais drenagem. Agora vamos provocar uma discussãozinha aqui, a Nina e a doutora Alexandre. A doutora Alexandre disse que não emagrece. Sozinha, a drenagem linfática não emagrece. E o principal chamamento, né, a principal propaganda da drenagem é que ela emagrece, Nina. Então, na realidade, como eu já falei, a drenagem ela não emagrece, ela elimina líquido. Então, assim, ela dá a falsa ideia que a pessoa emagreceu porque ela desinchou. Essa é a grande realidade, né? verdade. Ela eliminou o líquido e desinchou. Então, ela tem aquela falsa ideia que ela está mais magra, mas ela não... Mas por que dizem tanto que a drenagem emagrece? Mas só isso não Claro, desmerece claro, eu tô assim, a tô técnica. brincando, tá vendo? Eu já causei um certo desconforto aqui. Não, mas assim, até para entender, porque as pessoas, mulher principalmente, hoje homem também, mas a gente acredita em milagres, né? A gente acha que vai sair já de uma drenagem já com 10 quilos a menos. Existem trabalhos que mostram que a drenagem linfática perde meio centímetro de circunferência logo após a drenagem linfática. Mas ela meio volta. centímetro de circunferência. Experimentem pegar uma fita métrica e ver quanto que é meio centímetro de circunferência. É pouquíssimo. E isso é líquido.
Entendi. Que vai voltar em breve. Diga, Nina. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que a gente vê muito na internet, né? É a pessoa que fez uma drenagem e posta a foto antes e depois da drenagem, que perdeu 4 centímetros. Isso é um absurdo, isso não existe. Né? É uma mentira. Então, assim, eu fico indignada quando eu vejo essas coisas, assim. Mas essa perda varia de pessoa para pessoa também, né? A gente fala 5, pode ser 4, pode ser 6. Sim, quer dizer, nunca... dependente da quantidade de líquido que a pessoa, né? Mas isso também é uma quantidade pequena. Isso depende também da doença. Vamos supor que seja um paciente com linfedema gravíssimo, uma filariose, que tem uma perna desse tamanho. Como se fosse elefantíase. Que é uma doença vascular e que vai para o consultório do vascular. Como se fosse, não, é a elefantíase. Tá vendo? Por isso que eu falo para traduzir. Se fizer a drenagem linfática, um paciente desse pode perder 5 quilos numa drenagem linfática, mesmo. Só que é líquido. Claro. E nesse momento vai ter que enfaixar a perna logo em seguida, porque quando ele ficar de pé, vai voltar tudo. E aí a gente mantém o resultado da drenagem linfática com um enfaixamento inelástico. Por isso que aliar, né, esse tipo de tratamento ao médico é extremamente importante. Mas eu vou falar sobre isso no próximo bloco, que a doutora Thelma quer complementar aqui o que disse o doutor Alexandre. Mas no próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre drenagem linfática. A doutora Thelma queria comentar o que a gente estava conversando no bloco anterior. Que alerta que é esse? Poxa, o alerta é perder peso. O que significa perder peso? A drenagem linfática, simplesmente o paciente perde o líquido, diminui essa circunferência momentaneamente. Perder peso, perder gordura. Aí entra no quesito lipoaspiração. A lipoaspiração também não emagrece. O que é feito realmente é a modelação do corpo, a modelagem. O paciente pensa, eu vou fazer uma lipoaspiração, eu vou emagrecer. Não, também não vai emagrecer. Então, meu alerta é emagrecer, exercício físico, alimentação saudável, drenagem linfática que estimula a circulação, libera os radicais livres e tá de bem com a vida, né? Agora, Thalita, como que o profissional sabe que aquele tipo de inchaço precisa de uma drenagem? Como é que vocês detectam isso? Bom, nós detectamos que ele precisa da drenagem justamente quando está bloqueando, quando ele não consegue eliminar nada de líquido. Quer dizer, não faz xixi. Não faz. Um dos fatores é não fazer xixi. Sim. E o inchaço que só aumenta. Ou seja, esse aumento de inchaço vai ter um motivo. E aí teria que ver com um médico específico para verificar. Por isso e que pode melhorar o funcionamento renal até. Que com certeza, sim, tanto o renal, urinário, o metabolismo ele acelera, então assim, trabalha tudo em conjunto, porque é todo um sistema, é um sistema complexo, então ele vai trabalhar o complexo todo, então vai ajudar no funcionamento tanto circulatório, tanto renal, tanto digestório e também o digestivo, né, que eu já falei, desculpa. Digestivo. Agora, doutor Alexandre, eu estava vendo a questão de varizes, a minha mãe tem aquelas varizes que parecem um mapinha, né, que fica aquela coisa saltada. Eu tenho um pouquinho de vasinho, variz ainda não, porque acho que não veio. Não foi uma coisa, como é que se fala, que veio de mãe para filha. Uma notícia ruim, vasinho já é varizes. Olha, tá vendo? Eu não posso nem ficar feliz nem um pouquinho. Mas é uma classificação mais abaixo. Mas assim, aparece menos, né? Então, a mulher gosta mais dessa realidade. Mas tem solução, pode Mas ficar isso tranquilo. é bom, assim, a drenagem é bom para quem tem varizes, essas varizes mais salientes, vamos Então, vamos lá, assim. varizes, insuficiência venosa vem da falha do sistema venoso. Então, o sistema venoso possui válvulas que abrem e fecham e direcionam o fluxo para cima. Na insuficiência venosa, esse sangue vai ficar mais retido, não vai retornar e vai acabar havendo um extravasamento desse líquido para o interstício, que é o edema. Então, se fizer drenagem linfática num paciente que tem edema por causa de varizes, vai instantaneamente melhorar. Que bom. Mas assim que o paciente levanta, vai Volta de voltar novo. tudo. Então, não é o tratamento correto. O tratamento correto é primeiro tratar a doença varizes. Aí tem várias técnicas. Quer dizer, após uma cirurgia, por após exemplo, uma cirurgia, é positivo com fazer laser, isso? radiofrequência, tem várias técnicas hoje em dia.
vai haver um processo inflamatório muito grande. Esse processo inflamatório também dá um edema. Então, esse paciente ele vai ter o edema por causa da linfa, vai ter o edema por causa das varizes e vai ter o edema por causa do pós-operatório e do processo inflamatório. A massagem, a drenagem linfática vai diminuir isso. Agora, o senhor como profissional percebe quando a drenagem não está sendo bem feita? Ou seja, existem sinais de que aquela massagem não está funcionando do jeito que o médico queria? Eu busco o bem-estar do paciente. Sim. A minha primeira pergunta é se ele está sentindo uma melhora. Se o paciente está sentindo uma melhora, eu já fico mais tranquilo. Porque o meu objetivo final sempre vai ser a qualidade de vida e bem-estar para o paciente. Né? O caminho que chega podem ser vários, mas a gente tem que buscar o finalmente. Não é isso? Agora, eu queria voltar na questão da estética com a Nina. Tudo bem, a drenagem linfática por si só não emagrece, mas ela pode ser aliada a outros métodos estéticos que ajudem a perder peso Sim. e medidas? Sim. Hoje tem um monte de máquina, né? Máquina disso, ultrassom, não sei o quê, que a gente ainda acredita que vai fazer milagre, ou vai ajudar um pouco, né? Tem a parte da drenagem linfática manual, que é uma das melhores que tem, mas tem o Endermo, que é que faz uma drenagem mecânica, né? Que dizem que ela ajuda também a diminuir, porque ele trabalha mais cintura, ele ajuda a levantar o bumbum, enfim. Né? Essas são as promessas do aparelho, né? Mas que realmente com o decorrer das sessões a gente vê uma mudança mesmo, né? E, no caso, lógico, de um tratamento de, no mínimo, 10 sessões, né? Não é uma sessão que você vai ver uma diferença enorme, é um tratamento. Por isso que, todos os tratamentos corporais tem que ter, no mínimo, 10 sessões. Mas você tem clientes, por exemplo, assim, que já se acostumaram e que se sentem bem a fazer isso? Tem. Eu tenho várias clientes que são, assim, assíduas, né? Que quando vai viajar ou fica 15, 20 dias, volta desesperada para fazer uma drenagem ou um tratamento, porque se sente realmente o bem-estar é muito grande. A liberação da serotonina. Exatamente. Isso dá uma sensação de bem-estar. Porque toda massagem, de certa forma, ela é relaxante, né? O apertar o corpo, até a gente, às vezes, quando sente alguma coisinha, aperta, assim, você sente um conforto, um certo conforto. Quando há, no caso, a celulite, ela não se torna já tão gostosa. Mas a drenagem funciona muito bem para celulite? Funciona. Opa! É uma boa notícia. Não, ela funciona pelo fato da celulite ser uma célula inflamada, que ela tem líquido ali pelo meio, e a gente drena e limpa as toxinas e acaba melhorando a circulação, melhorando que nem o doutor mesmo falou. Quer dizer, ele elimina a celulite? Não, ele ajuda a combater. Tá? Porque a celulite é um acúmulo de líquido, aquelas bolinhas, né? Porque a pessoa retém líquido. Isso. A celulite. Não? Não é só Vamos explicar. A celulite é um assunto que eu gosto também. Se a drenagem ajudar, o que é a celulite, doutora Thelma? A celulite não é só o acúmulo de líquido, é também o acúmulo de gordura. E a célula inflama, né? E a célula inflama, então é um conjunto. Óbvio que pela drenagem vai ajudar, mas só a drenagem não ajuda a eliminar a celulite. Nem mesmo a cirurgia. A gente tem alguns métodos. Tem cirurgia já para celulite? Tem, não é a cirurgia. É a lipoaspiração por si, é uma lipoaspiração mais superficial, só no local. Feita com muito cuidado para que não haja ondulação, para que não deixe uma fibrose no local. Ela pode amenizar, mas a gente não promete que ela vai desaparecer. Fala um pouquinho dessa coisa do tempo para quem tem celulite, Thalita. Em quanto tempo a gente pode ver resultado aí? Bom, eu costumo dizer que assim, eu não tenho uma receitinha para dizer em quanto tempo. Mas você tem muito cliente que procura por causa da celulite? Muito, Hoje homem tem muita celulite também, né? Homem tem bastante, alguns têm bastante, sim. Mas eu sempre costumo dizer que assim, cada organismo reage de uma maneira. Então, o meu organismo vai reagir de uma forma o meu metabolismo é mais acelerado, ou então é mais lento. Então, o resultado vai ser mais rápido no meu, porque é mais lento. Então, é mais rápido, desculpa. Então, vai ser de acordo com cada organismo. Mas então, não tem eu não consigo te dizer uma base de Mas quem quanto responde tempo. mais rápido, homem ou mulher? Qual o melhor organismo para ter um resultado mais rápido? Eu acredito que o homem. Mas já é hormonal. É hormonal. É hormonal.
A Nina faz assim, verdade. Fala, porque É homem, realmente, nítido. o homem ele tem uma resposta melhor, porque ele é composto mais de músculo do que gordura, né? Mas não reclamem não, o hormônio feminino ajuda muito, vocês vivem muito mais do que os homens por causa dos hormônios Exato. femininos. Isso é- Tem as vantagens e desvantagens. Exatamente. Mas a mulher adoraria viver menos e tá sempre magra, doutora Alexandra, cá entre nós. Mas essa coisa hormonal diferencia mesmo no resultado de tudo, até da cirurgia plástica, não é, doutora Thelma? Sim. Porque eu conheço alguns homens que fizeram lipoaspiração e que tiveram uma recuperação e um resultado muito melhor do que algumas amigas que tiveram. Por quê? Porque ele é mais regrado. É exatamente essa questão hormonal? O que que é? Não, com relação já à cirurgia plástica não é Não uma tem. questão hormonal. Entendi. Não. É que geralmente a cirurgia no homem é uma cirurgia de menor porte, isso em geral. O homem não é, a gente não vai fazer aquela lipoaspiração igual na mulher para deixar a cinturinha. O homem não. Assim. Não tem a ver. A Entendi. recuperação pós-operatória não tem a ver com sexo masculino ou feminino. Quer dizer, ele é regrado igual a mulher e o resultado depende do organismo e Depende não do do sexo. organismo, depende do comportamento no pós-operatório, da alimentação e sim do profissional que vai fazer a drenagem linfática. Vamos também. falar mais um pouquinho sobre a questão como escolher o bom profissional. Agora, muita gente está perguntando. A gente vê propaganda na internet, a gente vê promoções. Vamos falar um pouco, quanto custa hoje uma drenagem linfática? Qual o custo normal dela, Thalita? Assim, por sessão? A varia de sessão quanto a quanto? varia de em torno de, no mercado, vai de acordo de uns 80 a 120 reais as sessões. É claro que no pacote fica um pouco mais Claro, em conta, claro. mas varia mais ou menos nessa faixa. Porque muitas vezes o barato sai caro, Sim. né? Então precisa... Então, barato, você pode, muito barato, desconfie, né? E quanto Sempre tempo disso. dura uma sessão? Meia hora, uma hora, depende da pessoa? Então, a gente sempre coloca uma hora. Sim. Sempre uma hora. Ali vai depender do quanto de inchaço que a paciente tiver. Eu digo que em torno de uns 45 minutos, mas é uma hora justamente para ter aquela sensação de entrar na sala, de se despir. E tem todo o processo que seria até chegar na massagem mesmo. Sem parar ou com intervalos? Tem um intervalo, Vai que parando. a paciente ela vai virar, a paciente vai... Porque assim, a gente faz primeiro frente, depois vira costas. Então, Eu fiz uma vez, faz muito tempo, a drenagem com forninho. Eu entrava no negocinho, eu não lembro se era antes ou depois. É entrava... o forno de beer? Isso. Eu sou dessa época. Mudou mesmo? Por que a gente fazia antes o eu sou esquema? novinha, né? Eu não lembro se era antes ou depois. Mas a gente tinha, hoje já não utiliza mais. Não, porque há muito tempo atrás usava na fisioterapia e não na estética, né? Forno de beer é uma coisa que começaram a usar na estética, né? Pelo fato, né, que a pessoa transpira muito, fica ali, realmente é um forno. Sim. Né? Acaba perdendo líquido, A né? gente se sente outra coisa, E né? aí naquele depois faz forno. uma drenagem e a pessoa pensa que emagreceu, porque ela tá soltando líquido por Então tudo era quanto é uma lugar, coisa só para né? enganar um pouquinho mais a gente. Né? Mas hoje em dia Parece uma sauna. sauna. é realmente igual a manta. né? É a mesma Manta, o coisa. véu, né? Mesma Enfim, coisa. tem Variações do mesmo variações tema. do mesmo tema. Doutora Alexandre, você nunca pensou que fosse passar por isso, né? Não, 4 mulheres vocês estão aqui do seu discutindo lado. celulite, a doutora Thelma vai entender a minha angústia. Quando fala celulite, eu penso uma coisa completamente diferente. O que o senhor pensa? Celulite para vocês é uma questão estética. Celulite para mim é infecção. São coisas completamente diferentes. É verdade. Quando o vascular fala que é celulite, não é a celulite que vocês estão pensando. E é local, né, É doutor? outra coisa. Tá, mas é outro tema para um outro programa, porque infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas eu vou dar um minutinho para cada uma das minhas convidadas e meu convidado sofredor aqui para as considerações finais. E eu quero que vocês façam um alerta exatamente sobre essa questão de escolher o profissional, como ficar atento a essas grandes promoções mirabolantes. A gente sabe que toda mulher quer ter um corpo bonito, quer ficar bem, né? Afinal de contas, é o ver, né, que traz a questão da atração, mas o importante, mais importante é a saúde de cada um. Nina, seu recado final. Então, eu queria colocar em pauta uma coisa que é muito importante, que é a drenagem quando é feito em casa, né? Tem muita gente que faz drenagem em casa, ela mesma, né? O resultado não é aquelas coisas. Outra coisa, fazer em cama. Não existe fazer drenagem linfática pessoal em cama.
porque o resultado não é mesmo. Não, o colchão mole, ele nem ajuda, né? Tem que ter uma maca, tem que ter um lugar específico, a pessoa tem que estar relaxada, em casa a mulher gritando com a criança, brigando com não sei o quê, não tem condições de fazer uma drenagem, né? Então, assim, tem que ser em um lugar específico, geralmente numa clínica, onde ela vai estar descansada, né? Onde vai poder realmente fazer uma drenagem e surgir os efeitos. E alguém que saiba fazer, né? Com certeza. Thalita, seu recado final. O meu recado, drenagem em partes do corpo. Ah, vou fazer só nas pernas. Tudo bem, se o seu problema for localizado nas pernas, não tem um problema, mas a drenagem linfática, o foco dela é o corpo inteiro. Então, busquem sempre fazer a drenagem no corpo inteiro. Não se iludam às propagandas de muito barato, porque aí você chega lá na sessão e é apenas só no abdômen, e aí você não vai estar trazendo os benefícios que realmente a drenagem lhe traz. Eu quero agradecer também, doutor Alexandre, seu recado final. Eu queria fazer uma lembrança. Não busquem um tratamento se não tiver um diagnóstico. Não tratem sintomas sem um diagnóstico. Utilizem sempre que possível uma equipe multiprofissional. E não acreditem em milagres, né, Exato. doutor Alexandre? Mulher tem mania de acreditar em milagres. Doutora Thelma, muito obrigada, seu recado final. O meu recado final, o mais importante, é a cirurgia plástica. Eu vou falar um pouquinho da cirurgia plástica. Claro. A cirurgia plástica tem que ser feita com o cirurgião plástico. Então, sempre o paciente tem que buscar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É só colocar no Google, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e procurar o nome do seu cirurgião. Se ele não tiver no site, ele não é cirurgião plástico. Então, ele provavelmente não está apto para fazer a sua cirurgia. E é muito importante a drenagem no pós-operatório com um profissional indicado, no tempo correto e se disciplinar. Como é que eu escolho esse profissional? Rapidinho. O profissional tem que estar credenciado, ele tem que ser membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, senão ele não tem que ter essa segurança. Se ele não tiver o título de especialista, se o nome dele não tiver como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele não está apto para fazer a cirurgia plástica. Não, e tem aquela coisa, né? A gente muitas vezes vai ao médico e não sabe nem quem é. Eu sou cirurgião vascular. Olha, tem uma sociedade brasileira também, tem uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica eu acho que principalmente porque popularizou demais. Né? Hoje as pessoas ganham muito com cirurgia plástica, sem questionar. Eu acho que o bom profissional tem que ganhar, sim. Mas muita gente acaba usando isso, nem sendo profissional da cirurgia plástica. Né? Eu conheço muitos médicos que viraram cirurgiões, porque hoje é uma coisa rentável. Então, muito cuidado na hora de escolher o profissional. Então, eu quero agradecer a Nina, doutora Alexandre Amato, Thalita, doutora Thelma. Quero agradecer a você. O Saúde e Vida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.